Esta é a terceira temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora falaremos sobre um trabalhador especial, o político. E para isso conversaremos com Maurício Pirágino, Xixo, para os que o conhecem, psicólogo e acupunturista, diretor-presidente da Escola de Governo. Essa escola oferece cursos que ensinam como é possível aumentar a participação social nas ações comunitárias e nas decisões de governo. Eu agradeço a sua presença. Podemos começar com a seguinte questão. Político é profissão? Bem, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Político, acho que não é uma profissão, apesar de muitos fazerem desta atividade uma profissão, né? Eu acho que é como a gente dizer, por exemplo, que eu gostaria de ser um pesquisador, né? Mas pesquisador do quê? A área política é uma área também vasta, que a gente pode buscar para que a gente encontre uma nova ação que possa trazer para a nossa comunidade um avanço, né? Um avanço democrático, um avanço no sentido dos direitos humanos, um avanço no sentido da gente ter uma cidade e um país mais justo e mais sustentável, né? Então, acho que, em princípio, não seria profissão, apesar de muitas pessoas acabam ficando como se fosse uma profissão. Eu lembro um caso, por exemplo, de um vereador que ficou 40 anos na Câmara Municipal de São Paulo. Talvez no último mandato, se a gente perguntasse a ele qual era a profissão dele, ele ia falar vereador. Mas a gente entende que essa não é a boa política, né? A boa política é aquela na qual haja uma pluralidade, uma diversidade, que as pessoas não se assentem e não saiam mais de um determinado cargo, né? É até uma rotatividade. Para ter uma rotatividade. Inclusive, há movimentos que querem limitar o mandato dos legislativos, né? Como acontece com o executivo. O executivo. Né? Então, seria uma limitação de mandatos para que as pessoas não fiquem exatamente somente naquele cargo, né? Mas é também importante falar que a política a gente também não exerce só através dos cargos ou da representação, como nos cargos no executivo, no legislativo. A política a gente faz em todos os lugares, inclusive na carreira que a gente escolher como profissão, né? Se a gente, por exemplo, pegar o exemplo de qual é a profissão dos últimos prefeitos de São Paulo, né? O atual ele é filósofo e formado em Direito. Os anteriores, um engenheiro, outra psicóloga, outra assistente social, outra engenheiro, né? Quer dizer, as pessoas têm uma formação que acabam colaborando para que ela possa também trabalhar e exercer a função política. Mas sabemos que a formação universitária não é pré-requisito para a pessoa se tornar um político. Sem dúvida nenhuma, e é bom que não seja, né? É bom que não seja, tem porque algumas iniciativas que até... tem gente que acredita que isso seria o melhor da política, quando, na verdade, que a gente retornaria talvez para o século XVII da política brasileira, né? Quer dizer, a gente voltaria atrás, não daria para frente. E por que não? Porque a atividade política é uma atividade que pode nascer de uma pessoa que tenha tido nenhum tipo de oportunidade, inclusive de estudar, de fazer formação e ter militado na sua área de atuação e, portanto, ser um bom político, né? Isso não garante, o pré-requisito escolar não garante uma boa ação política. Se fosse assim, a gente estaria não vivendo essa crise política que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Eu já tive alguns orientandos, não muitos, mas que trouxeram a demanda. Eu quero me tornar político parlamentar, né? E perguntavam, como é que eu me transformo num político do parlamento, quer seja Sim. a Câmara, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado, até o Executivo? Uhum. Então, eu acho que assim, os caminhos são muito diversos, né?
Eu acho que tem, por exemplo, se a gente pegar o perfil de vários políticos, eles começaram na atividade estudantil. Então, por exemplo, quando a gente vê os secundaristas fazendo toda essa ação política, a gente poderia projetar quantos desses que um dia vão ter uma atividade parlamentar, né? Talvez tenha alguns dali que tenham um desejo, uma vocação, uma característica própria para poder seguir nessa carreira. Tem gente que vai por conta da profissão, tem gente que vai por conta da sua comunidade nesse caminho. Quer dizer, os caminhos são muito diversos para isso. Mas o que eu acho que o mais importante é a ideia de que você precisa participar. E participar significa não ficar simplesmente em casa criticando ou palpitando sobre a política ou através das redes sociais simplesmente. É importante, se você tem desejo de ir para a política, é importante que você tenha algum grupo, porque política é uma ação coletiva, né? Eu estou falando da boa política. Muitos políticos me ouvindo talvez falassem, não, eu sou eu mesmo na política, né? Mas a questão não é essa. A questão é que quando a gente pensa em política, tem que pensar que a política sempre tem que ser uma ação coletiva. Ação coletiva por quê? Porque para a gente ter uma boa política pública, para a gente ter uma boa formulação de política pública, uma boa lei para a política pública, a gente carece de dialogar, interagir e todos esses elementos que fazem parte dos grupos, né? Então, o que você está falando é participar, né? Quer seja do seu grupo mais próximo, quer numa causa que te movimente, te interesse, quer seja uma causa ambiental, quer seja uma luta estudantil, uma luta de bairro. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é muito importante a gente compreender que a política a gente está fazendo dentro da família, né, inclusive. A gente faz política o tempo inteiro, mas ir fazer política não necessariamente precisa ir para cargos políticos, né? Eu, por exemplo, posso falar da minha experiência, eu em um determinado momento quis ser candidato a vereador, né? E aí eu falava, eu preciso fazer uma formação para isso. E aí eu conheci a escola de governo, né? Sim. Só que a escola de governo subverteu tudo isso na minha cabeça. Isto é, eu acabei militando na escola de governo, porque como ela também faz ação política não partidária, eu acabei entrando para ajudar na escola e fiquei lá e acabei virando o diretor da escola. E não né? virou vereador? E não virei vereador. Nem candidato? Cheguei até a ser pré-candidato, já há muitos anos atrás e tal, mas acabei... E hoje isso é uma coisa que está muito longe, né? E eu faço política, sem dúvida nenhuma, porque fazer formação para a política é fazer política também, né? E a gente também participa na escola de governo de causas, inclusive pela reforma política, né? Vamos falar da escola de governo. Fale um pouco sobre essa iniciativa. Elas formam políticos? Então, a escola de governo nasceu há 25 anos atrás, idealizada pelo professor Fábio Conder Comparato, com o apoio de alguns outros professores intelectuais. E ela nasceu exatamente no momento em que o Brasil tinha uma nova Constituição, né, e que essa Constituição exigia que as pessoas que fossem ocupar a função pública não conhecesse somente a administração pública, mas conhecesse efetivamente o que é a política a partir da ética, a partir da democracia, dos valores republicanos, dos direitos humanos e buscando um desenvolvimento do Brasil, né? Então a Escola de Governo nasceu com esses pilares para fazer formação de pessoas. Já passaram pessoas pela Escola de Governo que estão em cargos políticos, em diversos cargos, desde o Supremo Tribunal Federal até na Câmara de Vereadores de São Paulo, tem secretários de Estado, secretários do município, e tem gente que está no movimento social, tem gente que está em organizações não governamentais. Então, assim, a escola de governo ela não tem nenhum pré-requisito para a pessoa estudar lá, ela não precisa ter nenhum nível universitário, não precisa ter nenhuma idade, não precisa ter filiação partidária, não precisa nada. Só precisa ter o interesse e ter uma vontade de colaborar com a questão pública do Brasil, que é uma questão que, infelizmente, ainda
a gente tem como o lugar de ninguém. A coisa pública, infelizmente, ainda é o lugar de ninguém e a gente precisa transformar no lugar de todos, né? Então, é muito bom que as pessoas queiram ser políticas, mas não entendam a política como, ali eu vou ficar, vai ser minha profissão e aquilo vai ser... Não, aquilo pode ser um momento da sua vida, pode ser a tua vida toda, mas sempre pensando na questão da diversidade, nessa questão de colaborar para que a gente tenha um mundo melhor, né? Eu lembro, por exemplo, do ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, que fala que se você quer vir para a política, não venha com o ideal de ganhar dinheiro, apesar de muita gente, e os políticos, infelizmente, temos muitos exemplos de gente que foi buscar política para ter mais poder e, portanto, ter mais dinheiro. Mas isso é a má política. Se a gente está falando da boa política, a gente tem que ter um certo voluntarismo, uma certa vontade de ajudar, sabendo que o grande benefício que você vai ter é poder participar da mudança positiva da sociedade, né? E a política partidária, tirando os partidos oportunistas, elas discutem projetos, não é projeto pessoal apenas, né? Sem dúvida nenhuma. Apesar de hoje a gente ter uma crise dos partidos, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Mas o partido político é muito importante, né? Para que a gente tenha uma boa política, né? Porque é a forma de organização coletiva de um tipo de ideia, de um tipo de ideologia, de pensamento, em que as pessoas se unem buscando aquelas bandeiras, né? Então, o partido político, ele ainda é um espaço que precisa, inclusive, ser muito bem ocupado para ser mais democrático, inclusive porque os partidos hoje no Brasil ainda têm um viés bastante autoritário, né? Quer dizer, as decisões são de cúpula e não de base. Dos filiados, quando existem, né? Quer dizer, os filiados só aparecem na hora que tem que eleger um líder partidário e... Sem dúvida nenhuma. E aí tem uma questão também que se põe, que é uma discussão que tem assim, então para ter cargo precisa estar em partido político? No Brasil, sim, isso é obrigatório. Tem países que não. Tem países que a pessoa tem uma grande expressão numa determinada área e ela pode se candidatar a algum cargo. Não tem o pré-requisito de ser filiado a partido político. Isso é uma discussão. Isso não sei, porque sistemas políticos, eles não existe o melhor sistema político. Existe o melhor sistema político para aquele momento histórico e para aquele grupo que está se constituindo e o que se busca, né? O que a gente entende é que os partidos, eles precisam se democratizar. E a gente, quando pensa em ir para a política, a gente tem que pensar na ideia que a gente vai se tornar também um generalista, né? E não um especialista. Porque, assim, eu citei o caso dos prefeitos de São Paulo e as profissões deles, né? Mas, com certeza, todos eles, depois de passarem pela experiência de ser prefeito de São Paulo, entendem de coisas que jamais imaginaram, né? Saneamento básico, orçamento, construção de casa, saúde, educação. E esse é o foco, por exemplo, que a gente tem na escola de governo. A gente forma na escola de governo, nós não formamos especialistas, nós formamos generalistas, que a pessoa entenda, possa olhar para a floresta e não entender só de árvore, conseguir olhar a floresta toda, né? Acho que essa é uma ideia importante para a gente ter na política. Existe algum curso superior que prepararia melhor um político? Existem os cursos de políticas públicas hoje, né? Existem os cursos de administração pública. Existem cursos de ciência política, né? Mas, na verdade, não é obrigatório nem necessário. Eu acho que eu posso, lembrando, quando eu virei diretor da escola de governo, falou, mas um psicólogo, acupunturista, teve um professor lá da escola que, quando eu fui apresentado, ele falou, nossa, curioso, um psicólogo querendo a política. Bem, a política é o espaço de todos, né? É o espaço que todas as pessoas, com todas as formações, têm o que contribuir
né? Então, não existe, acho que, um pré-requisito. Quem tem interesse por essa área vai ter interesse por estudar história, por saber filosofia, por saber ter interesse na questão do outro, nas questões relativas à sociedade, como que se formam os processos, né? Por exemplo, hoje na Escola de Governo a gente tem muitos alunos que estudam relações internacionais, né? A gente teve já muitos, e tem ainda, muitos estudantes ou pessoas do mundo do direito. Mas tem engenheiro, tem gente, tem até psicanalista, tem médico, né? A gente teve, quantos médicos foram presidentes da República no Brasil, né? Tivemos alguns, né? Então, quer dizer, a política, eu acho que ela é uma atividade fundamental, é ótimo que as pessoas queiram participar, a gente deve estimular que as pessoas participem, que queiram, mas a política, acho que a boa política é aquela na qual a pessoa entende que a vaidade não vai chegar primeiro do que a necessidade de colaborar com um todo maior, né? Isso é bastante importante. Eu acho que tem que pensar como não profissão, quer dizer, se você é um arquiteto e vai para a política, você vai ficar 4 anos afastado do seu trabalho especializado, né? E que eventualmente você volta, né, para o seu trabalho, e isso também tem consequências no mundo laboral, né? Sim. E acho que a gente vai mudando, né, também, né, a questão do trabalho na vida, né? Ele vai se modificando, não é uma coisa estática, né? Você, aprendi isso com você. Se a gente voltar para trás, a gente vai ver que advogados, médicos, engenheiros, agora está mudando isso, ainda bem, eram as pessoas que dominavam a política parlamentar, ou pelo menos o executivo, né? Sim. Por que isso acontecia? Eu acho que acontecia porque acho que as boas profissões era ser ou engenheiro, ou médico, ou advogado, né? Acho que no século XX, para a gente falar do século passado, agora, recém-terminado, acho que tinha essa ideia de que as pessoas, as boas áreas são as áreas, você virar um advogado, você virar um médico, você virar um engenheiro. E isso se traduzia na política também. O bom político é o que vem da boa área, né? Isso, na verdade, era uma forma elitista de olhar para a política. Aliás, quem frequentava esses cursos eram as elites. Era a própria elite. Era a própria elite, as elites brasileiras, né, que sempre tiveram o domínio da política, né? O Brasil, a gente não dá para falar da política sem pensar na história do Brasil com 400 anos de escravidão e a exclusão de uma grande massa da população, a população negra, da política. Quer dizer, até hoje a gente enfrenta essa dificuldade, por exemplo, de ter um sistema político que seja o espelho da sociedade brasileira, né? Então, quando a gente fala disso, a gente fala, por exemplo, que existem poucas mulheres na política, né? O percentual de mulheres políticas é muito baixo. E isso traz um déficit para a política brasileira, sem dúvida nenhuma. Mas isso é um sistema político que está podre, para falar o mínimo, né? E que precisa ser completamente revisto. Então, quem pensa em entrar na política tem que pensar num olhar um pouco mais além, né? Pensar na política é pensar hoje, mas pensar também no amanhã, no que aquela ação política vai beneficiar o amanhã, né? Acho que isso é bem importante. A gente vê alguns artistas, jogadores de futebol, que não têm nenhuma trajetória política, de repente alçados a candidatos, né? E até se tornando vitoriosos. Como é que você entende isso? Teve um momento, eu escutei até o ex-ministro Nelson Jobim, certa vez, ministro do Supremo Tribunal Federal, deputado federal constituinte, que ele falava que a ideia de trazer, por exemplo, radialistas populares para a política foi uma forma de você aumentar o número de votos do partido. O único objetivo era esse. Sim. Então, não a demanda deles. Não, né? A demanda deles, nem nada. Mas é que a pessoa pública, no sistema brasileiro, ela se colocando, se apresentando como candidato, ela pode trazer muitos votos que vai beneficiar o número de cadeiras que será conquistada, né? Então, são esses desvios da política, né? Por exemplo, a gente tem
muitos que têm qualquer visibilidade que vão para a política. Não tem nenhum problema em relação a isso, desde que pense a política não como uma questão da vaidade, Expressão da vaidade, mas como uma expressão do bem comum, a expressão de transformar o Brasil para que seja verdadeiramente uma democracia, que a gente tenha valores republicanos, que a coisa pública apareça, né? E acho que tem essa questão. A gente tem no Brasil muita confusão do espaço público com o espaço privado, né? Ainda. Isso está na mentalidade brasileira, na formação do brasileiro. E a gente precisa trabalhar exatamente para recuperar o espaço público como sendo um espaço onde as pessoas interagem para o bem comum, né? Apesar do bem comum, né, se for operacionalizar isto, não chegaremos a todo mundo pensando na mesma coisa. Quer dizer, o profissional, a pessoa que vai para a política, vamos tirar o profissional, né? Sim. A pessoa que vai para a política, ela tem que estar disposta a compreender que existe uma outra visão, que é um espaço de negociação, é um espaço de luta também, não é? Um espaço de amadurecimento, né? Porque se você tem uma boa ideia, e na hora que você coloca essa boa ideia para o outro, a gente, na verdade, o outro sempre vai apontar alguma coisa que você não atentou muito, né? Então, quer dizer, por isso que a política é ação coletiva, porque a gente, na relação, é que a gente vai estabelecer o melhor da política, quer dizer, vai lapidar as boas ideias para que elas virem ótimas ideias, né? Acho que isso é uma questão que é muito importante, por quê? Porque na mentalidade brasileira a gente tem muito personalismo, a gente acredita em salvadores da pátria, né? E quando se pensa no político, quando se tem, por exemplo, aquela criança muito brilhante e tal, e a família toda começa a falar, nossa, ele seria um excelente político, porque ele fala bem, ele se relaciona bem, ele é simpático consegue convencer e tal, e na verdade não necessariamente todos os políticos têm que ter esse perfil, né? Na verdade, é que ter a ideia de uma construção coletiva, né? E como fica, né? Você que está na área, de repente eu sou de um partido e o partido fecha uma questão. Como fica a minha visão, se é contrária? Então, é sempre um problema da política, né? Da mesma forma que uma pessoa que você elegeu e se ela toma uma posição completamente contrária ao que você imaginava, né, são as dificuldades e os desafios que a política apresenta, né? Porque por isso que a gente precisa fazer um equilíbrio da política representativa, da democracia representativa com a democracia participativa, né? Quer dizer, a gente tem opções, tem caminhos de fazer a política para fazer esse equilíbrio. Por exemplo, a gente tem o Sistema Único de Saúde no Brasil. O Sistema Único de Saúde é uma política pública reconhecida internacionalmente, né, como uma política de primeira linha, que obviamente exige que se tenha uma implementação que não é fácil de fazer, precisa a gente para melhorar o orçamento e tal. Mas a política pública do SUS nasceu de um movimento social lá aqui na Zona Leste de São Paulo, né? Então, quer dizer, como é que a gente constrói isso? Constrói participando. Quer dizer, a democracia participativa, ela é a que legitima a boa política, né? Não adianta você ter uma boa ideia que você vai chegar num lugar e vai chegar com a sua boa ideia e vai colocar de cima para baixo. Na verdade, hoje, no século XXI, isso é inadmissível, porque a política precisa ser legitimizada. E para ser legitimizada, precisa da participação popular. Política sem participação popular não é legítima. Quer dizer, ainda temos que lutar com a ideia de ser político como boquinha, né? Sim, contra essa ideia. A ideia da boquinha nos municípios, ainda Sim. Existe essa ideia, né? Existe, acho que muito essa ideia, né? Tem uma questão quase hereditária. O Brasil
É muito curioso porque a gente guarda no Brasil ainda... O hino brasileiro é o hino da monarquia, né? Não é o hino da república, né? O hino que a gente se identifica. Isso é muito curioso, porque, na verdade, hoje, se a gente olhar as pessoas que estão exercendo os cargos no Congresso Nacional, existe uma geração que é quase de pai para filho. Quer dizer, a gente quase ainda vive num sistema monárquico de passagem de cargo conforme para gerações familiares, né? Isso não é uma boa política, né? Isso é uma boa política... É uma política que possa abrir o espaço para todos, né? E não só para alguns, né? Agora, aí tem o sistema de financiamento da política, que está sendo revisto, então tem uma série de coisas. E eu acho que vamos entrar agora num momento, bem ou mal, mais próximo ou menos próximo, de existir uma grande reforma política, né? Já está aprovado, aí acho que não há ninguém que fala, está ótimo. Sim. Né? E os políticos vão ter que discutir isso também, não é? Se a gente pegar o fato, por exemplo, da votação que aconteceu na Câmara Federal pela admissibilidade do impeachment, em que o povo brasileiro pôde conhecer todos os deputados federais e, independente da posição que a pessoa tinha sobre a questão do impeachment, quando viu, o Brasil acordou de ressaca no dia seguinte, porque a gente viu que as pessoas estão lá por uma questão privada e não por uma questão pública. Eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.